Felipe poderia até ter feito mais naquele lance, e aproveitando também uma questão desse time do Fluminense que é mal resolvida, né? Como ele tem dois homens de frente que participam um pouco dessa pressão ofensiva, fica uma sobrecarga no Martinelli e no Iago muito grande, e eles, por vezes, ficavam responsáveis por tentar fazer essa pressão no Diego e no Gerson, que são os meias, e que fazem essa construção. O Flamengo, quando ataca, faz quase um 3-2-5, né, com seus três homens atrás, o terceiro, Felipe Luiz, Diego e Gerson, e 5 homens na frente, com o Isla fazendo o lado direito. Sempre que Iago e Martinelli tentavam fazer essa pressão do Gerson, o espaço que se criava entre linha de defesa e os dois foi por onde trabalhou Everton Ribeiro, foi por onde o Gabigol caiu para lançar a bola que originou o primeiro pênalti. O Flamengo explorou demais por ali. Era uma vantagem enorme para o Flamengo, até sob o ponto de vista do posicionamento dos times em campo, além da categoria e da qualidade dos jogadores, que o Flamengo levou no primeiro tempo. Você falou do que você considera a dependência demais da perna esquerda do Gabriel. Eu estava só lembrando que hoje o Luis Soares marcou o gol da vitória do Atlético de Madrid, que pode ser chamado de gol do título, marcou com a canhota, ele é destro. O Soares é um jogador que finaliza muito bem com as duas pernas. Você acha, como o Mansur, que o Gabriel é um jogador de uma... Não vou dizer de uma perna só, porque ele não disse isso, não, mas que tem uma dependência exagerada da perna boa dele? Quando o Mansur estava falando do Gabriel, eu me identifiquei rapidamente, porque eu não usava a direita para nada. E aí, até nos cursos que eu fiz lá da CBF de treinador, existia uma discussão sobre isso. E aí, alguns professores falando sobre a importância de você usar a perna que não é predominante. E aí foi o meu questionamento, porque desde a categoria de base, eu sempre treinei a perna direita também. Né? A forma de treinar era diferente, né? A gente fazia muito treino de fundamentos. Hoje os treinos são colocados mais nos treinos sistêmicos, então você... teoricamente, os professores acham que você vai fazer repetição técnica dentro dos joguinhos. E naquela época tinha muita repetição de movimentos, né, dos treinos analíticos. E aí o que acontecia, André? Quando eu tinha que fazer o movimento com a perna direita, o domínio que tocava na minha perna direita, é aquela questão que eu falei uma vez, quando tu entra na tua casa, tu sabe onde está o interruptor? Se tiver tudo apagado, tu sabe onde está. Se eu entrar lá, eu não sei, porque eu nunca fui na tua casa, aí eu me perco. É a questão do domínio com a perna que não é predominante. Se eu vou fazer o domínio com a perna direita, o meu cérebro demora tanto a passar a informação, eu vou até fazer o domínio, mas eu já perdi toda a ação do que eu tinha que fazer. Né? Eu não consigo raciocinar a jogada. Então, eu, por ser tão canhoto, eu já automatizei um movimento que ele é muito mais rápido do que se eu fizer com a perna direita. Quando a bola vinha na minha perna direita, eu já dominava com o dorso da perna esquerda, já vendo a jogada inteira. Então, assim, não é regra que você tem que fazer o domínio. É óbvio que seria excelente que se você soubesse usar as duas pernas. Mas eu acho que o jogador ele consegue criar um mecanismo corporal que vai facilitar até que ele não use a perna que não é predominante. Mas o que o Mansur falou do Gabigol tem sentido. Por isso que eu bato muito na tecla da questão do jogador que joga trocado. O jogador que joga trocado, para mim, ou o time tem que ter muitos movimentos organizados para que utilize a profundidade ou com lateral ou com meia que ultrapasse, porque naturalmente esse cara corta para dentro. Ou esse cara que joga trocado, ele seja muito diferente, como é o Messi. Né? No auge, o Messi jogava na direita, cortava, levava dentro do gol e finalizava. O problema é que você joga trocado, não cria mecanismos para você ter uma profundidade com a perna boa, o cara que joga trocado não faz a diferença, e o Gabigol trocado, na extremidade, como o Mansur falou, ele produz pouco, né? Por mais que ele trouxesse para o meio. Ali onde ele jogou hoje, onde ele fez a diagonal, ele fez numa zona mortal. Ou ele fazia a diagonal para dar o passe para dentro da área, ou para fazer a finalização. De toda forma, eu acho que dá para afirmar, Mansur, como você falou, né, o Gabriel é muito mais do que um homem-gol. No Santos, ele fez uma dupla com... Aliás, um trio, né? Porque era o Gabigol na direita, o Ricardo Oliveira no centro e o Marquinhos Gabriel na esquerda, né? E num ano muito bom do Santos, ele e o Ricardo Oliveira foram artilheiros de todas as competições que disputaram em 2015. E o jogo de hoje, com a assistência que ele deu para o Arrascaeta sofrer o pênalti que abriu o placar, a gente vê cada vez mais, no meu entendimento, que o Gabriel é um excelente goleador, mas ele é mais do que só um homem-gol. Ele é um jogador capaz de desempenhar diferentes funções e é muito perigoso ter um cara assim no seu campo de ataque. Desculpa, Mansur. Não. Então, primeiro, é só observar que, curiosamente, essa questão do pé invertido, né? O Flamengo joga com 2 jogadores de cada lado com o pé invertido, na formação, vamos dizer, no desenho tático inicial, né? Arrascaeta e Bruno Henrique partindo da esquerda,
o Everton Ribeiro e o próprio Gabigol, pendendo um pouco mais para o lado direito como ponto de partida. Mas essa questão do Gabigol é muito clara. Por isso, eu acho, uma das questões, a gente sempre tem que contextualizar tudo, até porque o jogo é uma atividade humana, né? O Gabigol, que tentou na Europa fez uma primeira tentativa na Europa e acabou retornando. Então, primeiro, é mais jovem, há um processo de amadurecimento, nem todo mundo tem a sua maturidade na mesma idade, nem todo mundo completa esse processo de maturidade da mesma forma, e também tem a maneira como você é utilizado. Né? Além, você pegar um treinador que consiga te compreender melhor. Eu imagino que o Pedrinho deve ter tido dezenas de treinadores na temporada e deve ter se identificado. Eu acho que fazer o Gabigol, por exemplo, ter que definir entre ser um ponta ou ser um camisa 9, nunca vai tirar o melhor do Gabigol. O Gabigol é um atacante de movimento. O movimento é fundamental. O ataque ao espaço, explorar espaço, surpreender o adversário, ser o menos previsível possível. Ele se beneficiou demais a partir de 2019 com o Jorge Jesus, do Flamengo passar a jogar com uma dupla, porque isso passou a explorar o melhor do Gabigol. Que é a imprevisibilidade, a multiplicidade de movimentos que ele pode dar, a diagonal da direita para dentro, encontrar o espaço numa dupla de ataque em que nenhum era um centroavante fixo. Por isso também que eu falo que, em tese, na teoria, Pedro e Gabigol até podem ser complementares, mas não é simples criar um contexto para que os dois consigam tirar o melhor dos dois. Por isso que, em geral, eu costumo dizer, 2 jogadores nota 8, não necessariamente a soma deles é 16. A soma pode ser até 20, mas ela pode ser 13 também. Agora, ó, você citou o Jorge Jesus em 2019, eu tenho certeza que quando torcedor do Flamengo olha até para a conquista desse ano, ele lembra de como tudo isso começou em 2019. A gente falava do Flamengo do Jesus em 2019 como um fato líquido e certo. Era um trabalho autoral, era o Flamengo do Jesus. Qual é o peso, na sua opinião, do Rogério Ceni nas conquistas do Brasileiro e do Estadual? Você considera já o Flamengo do Ceni ou você considera que o Flamengo é campeão porque tem um elenco espetacular? Não, eu acho que já tem alguma coisa do Rogério Ceni, óbvio, mas esse lastro, principalmente de alguns princípios desse modelo de jogo do Rogério, que é parecido com o do Jorge Jesus, ele vem do Jorge. Eu acho que quando o Jorge Jesus chega, tem aquela dificuldade no jogo contra o Emelec, conhecendo o elenco, e ele muda a questão comportamental dos atletas, e quando eu falo isso, André, é porque a gente... Não é que as informações, eu já peguei pesado sobre isso, não é que as informações elas fossem erradas, né? Mas naquela época cabia, né? Então, você perde a bola, você corria para trás para proteger, ficar mais próximo do teu gol. E o Jorge chegou com pressão pós-perda, os zagueiros que estão em cima da linha do meio de campo correm para frente também quando perdem a bola. Porque para o zagueiro, para a linha defensiva que está na linha do meio de campo, tua equipe está lá na frente, perde a bola, você ainda tem que correr para frente. Não é comum, eles ficam muito distantes do gol, né? Então isso dá um medo, até você conseguir automatizar esses movimentos, que faz parte do modelo de jogo. Se a minha equipe está lá na frente, perde a bola, tem um espaço no meio, se eu não pressionar, vou deixar o cara virar e vou correr para trás, então tudo isso para você automatizar leva tempo. Eu vejo o Rogério com uma essência ofensiva, com um modelo de jogo moderno, mas existe a questão pessoal, que eu também dava pouca importância, e depois de ouvir treinadores que me surpreenderam, né, de ler, como o Mourinho, eu achava que o Mourinho deixava de lado qualquer questão comportamental e simplesmente se focava na técnica e tática. E depois de ver até algumas séries e ler alguns livros, ele também se preocupa com a questão pessoal. E eu não sei como é que é a questão pessoal do Rogério. E aí o Jorge Jesus tem todo aquele encanto, que é um cara que consegue discutir com o atleta. A gente vê até com o Rafinha, quando ele vai brigar com o Rafinha dentro do campo, e o Rafinha xinga ele xinga o Rafinha, ao mesmo tempo eles já saem abraçados. Ele era um cara muito carismático, conquistou e mudou o jeito do Flamengo de jogar, assim, de uma forma gritante, e isso trouxe um impacto muito grande para o torcedor. E eu não sei se o Rogério tem isso. Se ele tem esse carisma, se ele tem esse feeling de tratamento com os atletas, mas o mais importante, que é a tática e a técnica, eu acho que ele tem. Mas o futebol tem outros acessórios que aqui no Brasil, que eu chamo de acessórios, que aqui no Brasil pesam muito, André. Como, por exemplo, o Gabigol, quando ele reclama toda hora que ele sai do jogo.
Isso é uma questão que na Europa pode acontecer, mas não é tão comum você reclamar todos os jogos. Então, aqui tem algumas coisas que são culturais que têm um peso muito grande. Preleção motivacional, isso tudo pesa muito ainda aqui. E a gente dá pouco valor para a questão tática e técnica. Então, a questão pessoal, ela tem uma força muito grande dentro do elenco e eu não sei como é que é o Rogério nesse dia a dia, né? O Pedrinho tocou num ponto excelente para debate aqui, Mansur. É verdade. O futebol é um jogo de relações humanas, né? Outra questão importante que eu acho, você coloca, além desse peso de você convencer o grupo, porque o futebol é um jogo de convencimento. Você precisa convencer os seus liderados de praticarem a sua ideia, né? E o Flamengo de 2019 era quase seguia-se o Jesus quase como uma religião, com perdão do jogo de palavras. Você sentia que tinha um grupo totalmente convencido. Mas, além disso, você precisa convencer também o meio externo, né? Eu fiquei muito impressionado com a entrevista do Rogério após o jogo contra a LDU no meio da semana, que ele era um homem num tom defensivo o tempo todo, porque ele parecia sentir essa pressão. De certa forma, eu acho que o Flamengo demorou, e acho que enquanto perdurar essa base de time no Flamengo, isso vai acontecer um pouco. O Flamengo, os times do Flamengo estarão sempre sob a sombra do desempenho da equipe de 2019. Porque a marca que ficou daquilo, e que é tão difícil de repetir, ou talvez seja irrepetível, ela é muito forte. Houve um casamento perfeito ali, os jogadores comprando a ideia, um treinador extremamente carismático, como disse o Pedrinho. Na época você tinha público nos estádios, a arquibancada também comprou a ideia, porque era uma torcida ansiosa por conquistas, e o Flamengo era um time que roubava a bola e ia muito rápido pro gol, aquilo parecia atender a uma arquibancada ansiosa. Enfim, o futebol tem muito do humor também que gira em torno de uma equipe, né? E por vezes a gente vê o Rogério parece um homem na defensiva mesmo, porque ele sabe que ele aparentemente não, e muito por uma insanidade nacional, não que ele seja totalmente o culpado disso, não. Ele sente que ele não conquistou totalmente esse ambiente ao redor do Flamengo, mesmo no meio externo. E isso faz muita diferença, assim. Você conquistar um grupo é uma essência. Acho que o Rogério também, isso é um outro ponto que a gente pode debater mais adiante, ele precisou de um tempo para se libertar de uma promessa que ele fez ao assumir, que era repetir o modelo de 2019, quando a ideia de jogo dele, o desenho inicial é parecido, mas a proposta de jogo, as movimentações do time, para mim, são diferentes. Não, e eu tô aqui viajando nessa questão dos aspectos pessoais, né? O Rogério é o jogador mais vitorioso da história de São Paulo, é o maior jogador da história de São Paulo, o maior ídolo. Como jogador, o Rogério era incontestável no São Paulo, mas como técnico ele foi mandado embora do São Paulo. Então você imagina um clube no qual ele não tem a identificação e a cobrança é enorme e a comparação é muito inevitável com Jesus, natural também que ele se sinta pressionado